Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Esse certo homem é Deus. E Deus tem convidado muitos ao Evangelho, muitos para ir para o céu. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, já tudo está preparado. O Evangelho é um convite para ir para o céu. São as boas novas, para que as pessoas possam atingir o reino dos céus. E os convidados eram o povo de Israel, porque o Evangelho começou a ser pregado primeiramente em Israel. É o povo eleito, o povo escolhido de Deus. E todos a um começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado, por desculpado. Aqui mostra a preocupação com as coisas deste mundo. Estava preocupado em comprar. E como a gente é preocupado em comprar. Muitas vezes a gente vive só para comprar, nos dias de hoje. E naquela época já estava acontecendo. E se preocupa com as nossas propriedades, com os nossos bens, como se a gente fosse viver sempre nessa terra. 19. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado, por desculpado. Novamente comprou e foi testar o que comprou para ver. Está acontecendo a mesma coisa nos dias de hoje. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E também a preocupação com a vida sentimental, com a vida amorosa. Tem muitas pessoas que estão deixando Deus por causa do seu namorado, por causa da sua namorada, pelaquela preocupação de casar e não ficar para titio. Só que o grande problema é se você ficar nessa terra. Se Deus levar a sua igreja, se Deus levar os seus salvos e você ficar aqui. Não de você ficar solteiro. 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. O servo pode ser os anjos ou os profetas, e falou a Deus. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, e os mancos e os cegos, que seriam os gentios, os povos de fora de Israel, as pessoas que precisam. Porque se Israel rejeitou, as nossas outras nações precisam. E disse ao seu servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Os servos são os discípulos de Jesus, aqueles que propagaram o Evangelho, as boas novas. E ainda havia lugar, há lugar. As igrejas, elas muitas vezes estão vazias, há lugar para tantas pessoas, só que as pessoas acabam não indo na igreja. Há lugar, há muito lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar para que a minha casa se enche. Foi isso, o Evangelho está sendo propagado. Muitas vezes há igrejas que usam inúmeras estratégias para atrair o povo. Mas o povo tem rejeitado o Evangelho. Mas as igrejas ainda têm muitos membros. Portanto, eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Então, tome cuidado, não rejeite o Evangelho, porque muitas vezes até um jornal que você recebeu na tua casa, te convidando para ir para a igreja, vai servir de testemunho contra você, porque você foi convidado a ter comunhão com Deus e você não quis. Então, abra os olhos. Deus tem falado muito através das pregações, Deus tem propagado o Evangelho para todos os lados. Você pode achar defeito em pregadores, você pode achar defeito em igrejas, você pode achar defeito no povo de Deus, que se diz de Deus, mas você não acha defeito em Deus. Então você não tem desculpa para rejeitar as boas novas, o Evangelho de Deus. Fica aí o ensinamento.